1 Tessalonicenses, capítulo 5, 4 a 6. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não estamos na noite nem nas trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Muito bem. Paulo continua falando para a igreja de Tessalônica, como eu estava falando na semana passada. A igreja de Tessalônica mandou uma carta para Paulo com alguns questionamentos, e Paulo está falando sobre a vinda de Jesus. Vou aqui só fazer um refresco na memória de vocês. Eles estavam preocupados se as pessoas que morriam antes da volta de Jesus também conheceriam a glória de Deus. E Paulo fala que sim. E aí explicou, né, que nós não estamos, depois que morremos, nós entramos num estado inconsciente da alma, mas nós estamos conscientes na presença do Senhor. Tá? A doutrina de sono da alma, ela não tem base bíblica para isso. A gente não fica dormindo até que Jesus venha. Nós estamos na presença do Senhor, na glória do Senhor, louvando ao Senhor, conscientemente, e na volta de Jesus Cristo, Ele virá com todos nós. Nós que estivermos vivos, né, nessa volta nós seremos transformados num piscar de olhos e encontraremos com o Senhor nos ares. Tá? Então, assim, tanto os mortos quanto os vivos estarão na glória junto com Deus. E Deus fala que esse dia virá como ladrão, né? Porque perguntaram para ele, quando que vai ser? Não cabe para vocês saberem isso, tá? Só quem sabe isso é o Pai. Justamente para que Deus tenha uma coisa que todos nós vemos nos filmes de policial, e às vezes, quando a gente está andando despercebido pela rua, nós também somos alvos, tal do efeito surpresa. Já ouviram falar disso? Efeito surpresa? O efeito surpresa é uma estratégia, tanto para o assaltante, que nos pega de surpresa na rua, como para o policial, que também, quando planeja a sua ação, ele coloca nessa ação o efeito surpresa. O efeito surpresa é assim, você está andando na rua, descontraidamente, falando no celular, um assaltante chega para você, ou passa e pega o seu celular e sai correndo, foi assaltado, efeito surpresa, você ficou sem ação. Até você pensar no que você poderia fazer, se preparar e correr atrás, já foi, já era, acabou aquele momento. Aquele momento passou. Assim como nas operações policiais, eles planejam as operações policiais de invasão em comunidades ou em bocas de fumo, enfim, com esse efeito surpresa. Esse efeito surpresa não pode ser perdido. Lá no tribunal, quando de vez em quando, a gente recebe um pedido de prisão provisória ou alguma coisa nesse sentido. Esse ofício de pedido de prisão, nem para o pessoal que trabalha no tribunal, ele é visto. Ele é colocado sobre a mesa de cabeça para baixo, com o rosto para baixo, para que ninguém veja, ninguém que seja autorizado veja quem vai ser capturado, sobre quem aquele mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, foi emitido, justamente para não perder o efeito surpresa. E o contexto é esse. Paulo continua esclarecendo acerca da volta de Jesus, seu caráter de imprevisibilidade, quer dizer, não é previsível o dia que Jesus vai retornar, e o seu julgamento final é certeiro e justo. E que para os crentes em Jesus que estarão vivos, essa volta não os apanhará de surpresa, e nem deve ser temida, mas deve ser almejada. A salvação, a linhagem, a vigilância e a perseverança são requisitos para estarmos seguros em relação à volta de Jesus Cristo. Então, a volta de Jesus não terá sobre você, cristão, você que teme a Cristo, você que é servo de Cristo, você para quem Cristo salvou, não terá sobre você o efeito surpresa. Por quê? Porque nós estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Ora,
Se você estivesse andando na rua com o seu celular, esperando que alguém fosse pegar o seu celular, muito provavelmente esse efeito de surpresa já teria saído, você já estaria preparado se alguém viesse pegar o celular. Assim como também na operação policial, né? na operação, por exemplo, de pedido de prisão. Se a pessoa que vai ser presa souber que foi emitido para ela um pedido de um mandado de prisão, ela sairia fora. Ou, mais ainda, ela se cercaria dos seus soldados, né, em relação a comunidades violentas. Mas sobre você, Jesus não terá um efeito surpresa, porque nós esperamos, ansiamos e almejamos pela volta dele. Quem garante isso? Quem garante que nós estaremos com o Senhor na glória? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, o garantidor que você vai estar na glória é Jesus Cristo, através do seu sacrifício, através do seu sangue, que pagou o preço pelos nossos pecados. Esse sangue garante, com o selo do Espírito Santo, penhor do Espírito Santo, que você vai estar na glória com Deus pela eternidade. Mas o texto nos fala de 3 coisas que você tem que entender para você ficar com o coração mais seguro, mais tranquilo em relação à volta de Jesus. Muita gente teme a volta de Jesus. Não é para temer, gente, né, Dalgisa? É para esperar, é para querer. Né? A gente estava falando hoje na classe dos jovens, né? E a Dalgisa falou assim, olha, nem que eu soubesse que eu ia ganhar na Mega Sena, eu ia preferir que Jesus voltasse, porque para mim tanto faz, né? Melhor é estar com Jesus, morrer é estar com Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Nós estávamos lendo os Filipenses essa manhã na classe. Então, a primeira coisa que você tem aqui no versículo 4, é Paulo falando que vocês, irmãos, não estão em trevas para que este dia os apanhe de surpresa como ladrão. Vocês, irmãos, têm um caráter universal. Não tem um caráter universal. Quando Paulo fala assim, mas vocês, irmãos, lá no versículo 1 também ele fala, irmãos, ele está se dirigindo diretamente à igreja, aos irmãos que estão remidos em Cristo, que estão reunidos em Cristo. Tá? Não está falando de caráter universal. O nome disso se chama universalismo, que independente da sua fé, independente do que você crê, Deus salvará a todos. A Bíblia não fala isso em momento algum. A Bíblia fala de julgamento, e a Bíblia fala de condenação eterna, e a Bíblia fala de vida eterna junto com o Pai. Então, essa teoria, essa doutrina que fala que todos serão salvos, não é bíblica. Então, Paulo está se dirigindo diretamente aos irmãos em Cristo. Então, não tem caráter universal. Que não sofrerão repentina destruição. Paulo está falando diretamente para a igreja de Deus. Vocês não estão em trevas. Vocês não estão sob o domínio das trevas. Vocês não andam em trevas. E as trevas nós temos aqui tanto uma leitura moral como uma leitura espiritual. Nós não estamos em trevas moral, porque nós temos a moral de Cristo, nós temos o caráter de Cristo, nós temos o bom procedimento justo e correto e reto. Nós temos a moral que Deus coloca nos nossos corações, na nossa vida, na nossa mente. Não estamos em trevas, somos iluminados pelo Espírito Santo. E a segunda treva que nós não nos encontramos é a treva espiritual. Nós temos uma visão espiritual acerca da volta de Jesus. Muita gente tem essa visão da volta de Jesus, o julgamento eterno, o juízo final, como um dia de terror. Alguns também nem pensam que isso vai existir, não acreditam, permanecem não acreditando em Jesus Cristo. Mas nós não. Nós sabemos que haverá um julgamento e nós não estamos nas trevas em relação à visão a esse julgamento final. Nós estamos na luz, ele vai dizer mais na frente, do dia do Senhor. O dia do Senhor é o julgamento final, que virá repentinamente. Não vai nos apanhar de surpresa.
não virá como um ladrão para os Tessalonicenses e para nós. Nós esperamos com esperança, com certeza e ansiedade. Esse dia do Senhor virá para nós, que não estamos em trevas, e virá como um amigo. Uma outra leitura sobre o efeito surpresa, a gente falou sobre coisas ruins, né? De assalto, a gente falou de invasão, a gente falou de efeito surpresa, mas também existe um efeito surpresa muito legal, quando a gente faz aniversário, ou quando a gente se forma, e a gente não está esperando, nossos amigos fazem para a gente uma festa surpresa, né? A gente não estava esperando, continua sendo uma surpresa, mas não tem caráter de dor, de frustração. É um lugar de alegria, um momento de alegria, né? E é exatamente isso que vai acontecer conosco quando Jesus voltar. Não quer dizer que nós saibamos quando Jesus vai voltar, mas quando Ele voltar, e a gente espera que Ele volte, e anseia que Ele volte, Ele virá para nós como uma festa surpresa, um amigo que chega de surpresa em casa também, né? Às vezes a gente não está esperando uma visita de um amigo que a gente não vê há muito tempo, um amigo muito querido, e toca a nossa campainha, a gente abre a porta e está lá o nosso amigo, nossa amiga, nos visitando de surpresa. É uma surpresa, mas ao mesmo tempo é um amigo que chega. Então é assim que a gente vai receber Jesus Cristo quando Ele vier. Não virá como um ladrão, mas virá como um amigo. Então a sua salvação te garante, a sua salvação garante que você vai estar com Jesus na glória, e é Jesus que te dá essa salvação. Então a sua salvação através de Jesus Cristo te garante a vida eterna. No versículo 5, nós veremos que a sua linhagem através de Jesus Cristo te garante. Você, quando aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você foi enxertado na árvore da vida e você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. A sua linhagem através de Jesus Cristo te garante. Vocês todos, vamos ler o versículo 5, porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Vocês todos, está falando de todos, não todos da face da terra, está falando de todos os crentes, tanto judeus como gentios, todos os que creem em Jesus Cristo. A igreja, Paulo continua falando para a igreja, vocês todos, está falando em relação à igreja, são filhos da luz e do dia. Filhos da luz porque nós recebemos o Evangelho, pelo ouvir da palavra de Deus, Deus abriu nossos ouvidos, entrou no nosso coração, fez morada em nós com o Espírito Santo. Nós somos filhos da luz, todos os que creem em Jesus. Nós temos a revelação das nossas obras sobre a luz. Quem está na escuridão e pratica mais obras, a escuridão, ela esconde essas mais obras, mas aqueles que estão andando na luz, as suas obras são manifestas sob a luz do Espírito Santo, a luz de Deus, a luz do Evangelho, assim como Jesus é a luz do mundo, e nós que somos filhos de Deus, temos a natureza divina, no sentido de que nós somos criatura, mas filhos de Deus, nós também somos luz. Somos luz do mundo, sal da terra. E viver na luz da revelação divina, o Evangelho, é o que te garante. A tua linhagem te garante, porque você, como filho de Deus, vive na luz do Evangelho. A luz, o Evangelho, é a luz que nos ilumina, né? Nós temos o comportamento reto e justo. Nós, como os filhos da luz e filhos do dia, não seremos apanhados de surpresa. Quem te garante isso é a sua linhagem como filho de Deus. E aqui nós temos um paradoxo muito, muito interessante, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus, nós somos da família de Deus, só que nós ainda não vivemos integralmente nesse reino. Nós estamos com um pé lá
e um pecar. É o já vivemos e o ainda não vivemos integralmente. Nós ainda estamos vivendo nesse corpo corruptível, nessa terra onde há a miséria, onde há fome, onde há tristeza, onde há dor, onde há violência. Mas nós já somos cidadãos dos céus. Então, assim, nós estamos vivendo em dois planetas, né? Teve um Anver lá que foi forasteiro, nós somos forasteiros desse mundo. Nós temos dupla nacionalidade. Nós somos embaixadores aqui numa terra que não é nossa, de um reino que é nosso. Nós representamos o reino de Jesus Cristo, mas nós ainda vivemos aqui na terra. Então, como a gente estudou hoje, lá na classe em Filipenses, que tanto a sua vida seja para o engrandecimento de Jesus Cristo, como a sua morte também seja para o engrandecimento de Jesus Cristo. A gente fez uma reflexão muito bacana na classe hoje, que Paulo fala que a morte dele também engrandece a Jesus Cristo. Porque o que fica é o legado. E a gente falou sobre pessoas que já se foram, mas que deixaram o seu legado, que a sua morte trouxe esperança e trouxe ensinamento para os que estão vivos. Nós que estamos vivos temos a obrigação e o compromisso de deixarmos um legado, de anunciarmos o Evangelho, anunciarmos o reino. Mas quando nós fecharmos os nossos olhos, não sabemos quando isso vai acontecer, que o nosso fechar de olhos também seja para a glória de Deus. Eu quero que no dia que eu fechar os meus olhos, que eu venha aqui na igreja, alguém venha aqui falar que o Léo pregou, que o Léo falou sobre o Evangelho, que o Léo trouxe almas para esse mundo, e que as pessoas que estejam presentes ouçam e Deus fale no coração delas, através do meu velório. Vocês têm coragem de falar isso? Porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Tanto a nossa vida quanto a nossa morte engrandece a Deus. E se Jesus vier antes de nós fecharmos nossos olhos, nós não seremos apanhados como uma má surpresa, mas como uma boa surpresa. O efeito surpresa ainda vai existir, mas vai ser como uma coisa boa. Então, assim, o dia do Senhor vem como um ladrão para aqueles que não creem em Cristo. E no sentido de ser inesperado. Mas para nós vai ter um efeito de boa surpresa. E o garantidor é Jesus Cristo. Nós vivemos numa expectativa e numa realidade, a realidade corporal agora, numa expectativa futura. Ainda no versículo 5, nós não somos da noite nem das trevas. As pessoas que estão nas trevas, elas estão sem o conhecimento de Deus. Ou seja, eles permanecem na ignorância do Evangelho. Alguns, de propósito, preferem estar na ignorância, preferem estar nas trevas. Alguns não ouviram falar de Jesus, alguns ainda não ouviram falar do Evangelho. E essa é a nossa obrigação. Nós demos nosso testemunho para que as pessoas conheçam o Evangelho. Nós anunciemos o reino. E eles escondem as suas más obras na escuridão e nas trevas. Por isso que preferem permanecer na ignorância. Eles estão em inimizade com Deus. Eles fazem parte do reino do mal. Mas Jesus, quando vier como um ladrão na noite, ele os apanhará de surpresa. Os apanhará como se pega um marginal ou um bandido em flagrante. Por isso que o efeito surpresa para Deus é importante. E a palavra fala que todo aquele que espera que vai acontecer alguma coisa, vigia. Mas nós vigiamos porque faz parte da nossa natureza. Faz parte da nossa natureza odiar o pecado. Faz parte da nossa natureza não querer pecar. É isso que faz parte da nossa natureza. Por isso nós vigiamos, nós estamos alertas. E nós queremos a volta de Jesus Cristo. Mas aqueles que estão nas trevas, no reino do mal, escondendo as suas obras nas trevas, não esperam, não almejam, não têm certeza. É isso que está falando aqui de nós não vivemos nas trevas. Mas a aurora virá, Jesus virá para dissipar as trevas.
no versículo 6, mais uma coisa que te garante, que é Jesus que te garante através da sua perseverança. Então, a sua perseverança, através de Jesus, te garante. Jesus Cristo é o autor da nossa fé, e é Ele que nos dá esperança, e é Ele que nos faz perseverar na fé. Não é você que persevera na sua fé, é Jesus que te dá perseverança nessa fé. Assim, pois, e aí ele prepara para um momento de exortação. O que é exortação? Encorajamento. Ele prepara no assim, pois, aí vamos encorajar agora. Não durmamos com os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos como os demais, nós não estejamos alheios à volta de Jesus Cristo, que não estejamos sem consciência da volta de Jesus Cristo. Nós não podemos dar mau exemplo, nós não podemos ser imperseverantes, não podemos ser insensíveis ao chamado de Deus, como as pessoas que estão nas trevas, que estão dormentes pelo pecado, mortos nas suas iniquidades, nas suas maldades, nas suas injustiças. Há um tempo a gente ouvia falar assim, cabanão mundão, né? Geralmente quem fala isso é porque está num momento bem pecaminoso, né? Está deitando e rolando, a coisa está muito gostosa, né? Então, cabanão mundão. As pessoas que falam cabanão mundão é porque não anseiam pela volta de Jesus Cristo, porque infinitamente melhor é estar com Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhum coração penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós vivemos numa esperança e numa espera, e numa esperança, numa certeza de que estar com Deus pela eternidade é muito melhor. Então, o que garante que você não será pego numa má surpresa é a sua perseverança. E é Jesus Cristo que garante a sua perseverança. Vigiemos, porque nós somos despertados pela voz de Deus. Eu costumo falar aqui que existe dois chamados. O chamado que o pastor faz aqui no púlpito, ou o pregador da televisão faz no púlpito, pela televisão, pelo YouTube, que esse chamado ele pode ser resistido. Ele pode dizer, não vou agora não, ou então, não gostei da pregação desse pastor, não gostei da palavra dessa pessoa, não gostei, não me fez bem, não me convenceu. Esse é um chamado resistível. Agora, tem um chamado eficaz, que é o chamado do Espírito Santo. Esse chamado não tem como resistir, porque Deus vai no fundo do seu coração e transforma o seu coração. Não tem como resistir. Deus abre o seu ouvido, a sua mente, vai no seu coração e regenera você. A partir do momento em que você é regenerado, tudo muda dentro de você, da sua mente, as coisas fazem um outro sentido. Esse chamado é o chamado irresistível do Espírito Santo para com vocês. Então nós fomos despertados, então nós estejamos de prontidão, resistentes. Essa é a igreja de Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer que a igreja, ela arromba as portas do inferno, e ela busca os que estão em trevas. O caminho da igreja, o propósito da igreja, ele é simplesmente avançar e resistir, avançar e resistir. A igreja não retrocede, nunca retrocede. O que nós vemos é algumas coisas de esvaziamento das igrejas, a Europa, o cristianismo já está bem. Isso aí é tudo previsível, é tudo presumido por Deus, é tudo plano de Deus. Nós sabemos que no final pode sobrar 3, e que Deus virá e com um sopro de sua boca acabará com o exército de Satanás. Entrai pela porta estreita, porque poucos entrarão por ela. Evitar a porta larga, que muitos entrarão por ela. Quem resistir através de Jesus Cristo,
quem tiver a sua perseverança, que Jesus Cristo que nos dá perseverança, o Espírito Santo, Deus, está garantido de que a volta de Jesus não terá um efeito surpresa ruim. Nós vigiemos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas intenções, não só com as nossas ações, que são os nossos comportamentos, mas vigiemos também com os nossos pensamentos, porque o pecado começa no pensamento, e o pensamento já é o pecado. Jesus Cristo falou isso no Sermão do Monte. Se você simplesmente olhar para uma mulher com um desejo, você já adulterou. Se você simplesmente invejar um irmão, não precisa fazer nada, só querer a coisa do irmão, você já pecou. Então o seu pensamento é o berço do pecado, não precisa virar uma ação para que você já tenha pecado contra o seu irmão, pecado contra Deus. E nossas intenções, será que o nosso coração está no lugar certo? Qual é a sua intenção? Às vezes nós fazemos as coisas achando que temos uma boa intenção, mas não temos. Isso tem que ser vigiado, isso tem que ser corrigido. Orando sem cessar, vigilantes o tempo todo. A oração faz parte do fortalecimento cristão, porque nós estamos em intimidade com Deus. Então nós estejamos orando, não é ficar o dia inteiro de olho fechado, não. Até porque a gente tem que trabalhar, tem as coisas para cuidar. Mas a nossa mente em oração, está caminhando, está em oração, está no culto, está em oração. Está num problema, numa dificuldade, num conflito, está em oração. Nós vencemos nossas lutas em oração. Porque é ali na oração que nós buscamos a fortaleza de Deus, com o coração grato e alegre, sempre alegre, porque nós somos povo de Deus, filhos da luz. Amém, irmãos? Então, quem garante que a volta de Jesus não terá sobre você um efeito surpresa negativo, mas será como uma festa surpresa ou como uma visita de um amigo, é a sua salvação através de Jesus Cristo, a sua linhagem através de Jesus Cristo, e a sua perseverança através de Jesus Cristo. Com isso você pode ter certeza e ter a segurança que a volta de Jesus Cristo não te pegará com uma surpresa ruim. Nós devemos, irmãos, nos manter alertas quanto a nós. A nós. Alertas e vigilantes contra nós. Não é vigiar a vida do outro, não. Tá? Alertas e vigilantes quanto a nós. Nem quanto ao mundo. Tem muita gente que fica aí, os sinais estão chegando, sinal da volta de Jesus. Enquanto você falar que é sinal da volta, ele não vai voltar, porque ele falou que é para ser imprevisível. Né? Ele falou que alguns sinais o precederão, mas se você fica esperando o tempo todo, claro que não é isso, ele vai vir na hora que você quiser, você querendo ou não. Mas deixa de lado de marca da besta, de terremoto, de guerra, só queira que Jesus venha. Se são os sinais ou não, amém por isso. Se não é sinal, amém por isso também. Deus está sendo longânimo com a sua igreja, com o seu povo. Está tendo paciência conosco, por isso que ele ainda não veio. A segunda conclusão, nós devemos querer a volta de Jesus. E aí uma coisa que a gente falou na classe hoje também dos jovens, independentemente de como a sua vida está, né, Gustavo? Você querer a volta de Jesus, quando você está terminalmente doente, ou sofrendo aflições, perdeu o seu emprego, você queria que tudo isso acabe de uma vez, volta a Jesus, porque eu não aguento mais. Não é por isso que você tem que querer a volta de Jesus. São momentos diferentes da vida, né? Algumas pessoas estão vivendo muito bem, estão se formando, estão casando, está grávido, vai ter um filho, a família está aumentando, as coisas boas estão acontecendo. Lembra que eu falei, Cabanão, mundão? Não,
Se Jesus vier e você estiver com seu filho na barriga, amém por isso, glória a Deus, que seu filho nem conhecerá choro nem lágrima. Não conhecerá o sofrimento. A morte para nós não traz para a gente medo. A morte para nós nos traz certeza e esperança que nós teremos com Jesus Cristo. Mas como a Dalgisa já falou, ninguém quer morrer, né? Ninguém está querendo morrer. Mas, se vier, glória a Deus por isso. Deus nos recolheu para a sua glória, para a sua presença. Então, nós devemos querer a volta de Jesus, independentemente de como você esteja. Se sua vida está ruim ou se sua vida está bem. Tudo é para a glória de Deus. Por fim, irmãos, nós devemos ter a certeza de que estaremos com o Senhor. E isso é uma promessa de Deus. É uma promessa que nós estaremos com o Senhor para sempre. Mesmo que a gente não tenhamos essas garantias da salvação, da linhagem, da perseverança, só do Senhor Deus prometer isso para a gente, falar isso para a gente, já nos é a certeza e garantia dele, porque Deus não mente, Deus não vai contra a palavra dele. Amém, queridos? Então, à noite nós continuaremos falando na primeira carta de Tessalonicenses, falando mais sobre comportamento cristão, vida eterna. Eu espero vocês aqui à noite. E eu quero orar por você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós precisamos, irmãos, nos manter alertas, vigilantes, não retroceder, não vacilar com a nossa fé. Nós precisamos, irmãos, ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter a certeza da nossa linhagem. Nós temos que ter a certeza de que a nossa perseverança que Jesus nos dá pela nossa fé nos dará eternidade, vida eterna. E a surpresa que nós teremos será uma grata surpresa. Gratidão, alegria e gratidão. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela palavra de hoje. Muito obrigado, porque nós somos filhos da luz, não das trevas. Nós fomos despertados pelo Evangelho. O Evangelho que traz luz à nossa alma, ao nosso espírito. O Evangelho que nos ensina como nos comportar justa e retamente perante a nossa sociedade. Esteja conosco, Pai. Nos ajuda para que nós possamos perseverar na Tua fé. Nos ajuda, Senhor, aumentando a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, também nos nossos conflitos, nossas dificuldades. O Teu povo, Senhor, clama pela Tua mão na vida deles, trazendo cura, trazendo trabalho, trazendo confraternização, união, trazendo amor, Senhor, uns pelos outros, a união de nossas famílias. Senhor, que o Senhor dissipe as trevas com a sua aurora, que as trevas se vão e nós permaneçamos na luz. Senhor, meu Deus, esteja conosco nesse domingo, no nosso coração, na nossa mente, na nossa boca. Nossas palavras sejam palavras de bênção, palavras de edificação para os nossos irmãos, para a nossa família. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, nossas omissões. Perdoa-nos, Senhor,
porque somos teus filhos, somos filhos de Deus. O Senhor nos comprou com o teu sangue, e agora, Senhor, somos servos, amigos, filhos, povo teu. Esteja conosco. E agora que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Jesus Cristo, por toda a terra, em todas as épocas, todas as eras. Em nome de Jesus, amém.